Fala, empreendedores, e volto aqui com o podcast O Seu Negócio. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que, para mim, é uma sumidade quando se fala de gestão, de estratégia, de negócios. Estou aqui com o meu amigo e eu considero um mentor desde 2020, que foi o primeiro produto que eu comprei da Gomes de Matos. Desde então a gente vem fazendo vários cursos, vários treinamentos, várias imersões lá. E hoje estamos recebendo aqui, as agendas deram certo, recebendo meu amigo Eduardo Gomes de Matos. Obrigado aí pela oportunidade de bater um papo aí, de ajudar, né, os empreendedores, de dar dicas. Você que é de uma experiência que, se for falar aqui, vai revelar a idade, então é melhor a gente deixar quieto, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o negócio, como é o foco do nosso podcast, né, o seu negócio, e falar sobre estratégia, planejamento, organização, falar um pouco sobre o último livro que o Eduardo também escreveu recentemente, tá? E é isso aí, Eduardo, seja bem-vindo. Nosso podcast, como eu costumo dizer, o protagonista é o convidado, e o nosso objetivo é ajudar, né, retribuir para esses empreendedores algumas dicas, que muitos acham que é só abrir empresa, está tudo bem, mas a gente sabe que não é só isso, né? Legal. Obrigado, Robson Constantino, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que essa missão que a gente tem, né? A gente tem uma missão muito significativa. Você, eu, todas as pessoas que trabalham nesse segmento, têm uma missão muito significativa que é justamente elevar o patamar de gestão das empresas. E também a gente conseguir reduzir o índice de mortalidade empresarial, principalmente dos pequenos negócios. Pequenos negócios, 80% eles desaparecem nos primeiros 5 anos, e nos próximos 5 anos, desses 20% que sobreviveram também, 90% desaparecem. Então nós temos um índice aí quase de 99% em 10 anos que desaparecem. Então eu acho que a gente compartilhar experiências, trocar informações, né? Eu que sou um empreendedor desde criança, sempre me apaixonei por empreendedorismo, eu acho que isso é muito útil. E essa rede de contatos, essa rede de mentores, né? Participar de comunidades, eu acho que isso agrega muito para a gente, porque a gente troca experiência e a gente vê o que deu certo para um, o que deu certo para o outro, e a gente traz para o nosso negócio. Sem dúvida. É interessante falando sobre essa questão de mortalidade de empresas, né? Eu conheci o Eduardo, acho que na época eu trabalhava numa loja de aviamentos, eu era vendedor, tinha recém saído de gerência de loja, optei por fazer uma reformulação profissional e nessa reformulação fui ser vendedor numa loja de aviamentos, né? E eu lembro bem, acho que se não me engano era você e o Guilherme Pequeno que estava nessa consultoria, Exatamente. né? E eu É. me lembro bem, você chegando lá no finalzinho da tarde, a gente saindo do expediente, você chegando para a consultoria, e eu, rapaz, quem é esse pessoal? Aí no dia seguinte eu perguntei o nome aqui, né, o seu Salve e a dona Ângela, que eram os donos da empresa, né? Quem era, né, aquele pessoal? Aí falaram sobre consultoria e tudo, e eu me interessei sobre essa questão de consultoria. Desde então, daí na época eu ainda estava entrando na faculdade ainda, quase revelando a idade, estava entrando na faculdade, e eu me interessei muito por essa questão de consultoria, né? Eu acho que todas as empresas elas deveriam, de alguma forma, ter uma consultoria para evitar essa mortalidade, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é, como foi que surgiu, Eduardo, o seu desejo, a sua vontade de se tornar consultor Tá. e de ajudar as empresas nesse sentido? Legal, foi uma história interessante, porque eu fui empreendedor, né? Quando criança, comecei um negócio quando criança. Aí você disse, ah, mas era uma brincadeira, mas a gente aprende. A gente sempre aprende com qualquer coisa que acontece na vida da gente, né? E depois, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar numa grande empresa, mas eu era feliz nessa empresa. E o meu pai tinha acabado de se aposentar do Banco do Brasil e nós iniciamos uma empresa familiar. Outros sócios também participavam na época da família, mas a relação familiar não deu muito certo. Uhum. E aí nós resolvemos fechar a empresa. Também foi, os mais novos aí não sabem desse tempo, mas foi durante o plano Collor, né? Que a gente teve vamos dizer, o bloqueio de todos os recursos que nós tínhamos, que as empresas tinham, então foi uma época muito difícil. E a gente vai aproveitar a oportunidade então para me reciclar. Eu digo, eu preciso aprender mais, e aí fui fazer um curso de pós-graduação em qualidade na Confederação Nacional da Indústria. E depois de voltar para a Confederação Nacional da Indústria, de passar um ano só estudando, eu decidi então voltar ao mercado de trabalho e voltei como executivo do Sindicato dos Lojistas. E como executivo do Sindicato dos Lojistas e tendo contato com os grandes empresários aqui do nosso estado na época, né? Pio Rodrigues Neto, Moacir Juricaba de Lima Leite, Zé Otoche, Zé Ronce, Camelo, Adalia Um Raiva, gigante, né? era só os grandes que eram os diretores do sindicato.
vamos dizer assim, eu vi uma oportunidade de desenvolver também a minha área de treinamentos, né? E aí eu comecei a ministrar treinamentos dentro do Sindicato dos Lojistas, também no Sebrae também, e aí era justamente a época da qualidade total, implantação do programa de qualidade total, DIS 9000, isso aí no começo dos anos 90. Então, peguei esse boom aí, e eu tinha uma carreira paralela. Em 92 eu comecei como consultor do Grupo Pão de Açúcar. Pão de Açúcar tinha passado por uma reestruturação e precisava de uma consultoria aqui no Nordeste. E aí eles escolheram a mim, e aí eu comecei a trabalhar à noite, né, e aos sábados. Eita. Então era um expediente de jornada dupla, de manhã e de tarde no Sindicato dos Lojistas e à noite no Pão de Açúcar. Em 94 eu tomei a decisão de sair, de me dedicar somente à consultoria. Então eu já tinha aí 32 anos na época, né? E aí eu tomei a decisão de dizer, não, eu vou ser consultor, eu amo ser consultor, né? E aí tive a coragem de deixar, as pessoas têm muito medo, né, Constantino? Quem é empreendedor, ele não tem medo. Quem não é empreendedor, quem não tem o perfil empreendedor, ele sempre busca segurança. Segurança, estabilidade. Né? Estabilidade. Inclusive até as escolas mesmo, as escolas formam todas as pessoas para que as pessoas sejam empregadas, né? E não sejam funcionários, não sejam empreendedores, não sejam empresários. Então é aquela velha história, estude muito, tal, para você arranjar um emprego muito bom, que lhe dê segurança, concurso. Então assim, não forma para ser empreendedor, não forma para ser empresário. Mas eu nunca tive medo, né? Sempre tive essa coragem. Eu tomei a decisão difícil de abandonar um salário muito bom, um cargo de superintendente. Nessa época eu já estava como superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas, da CDL, mas tomei a decisão de me dedicar somente à consultoria com um cliente só, que era o Grupo Pão de Açúcar. Então, o programa do Pão de Açúcar deu muito certo, e aí eu era muito jovem, quando eu chegava em algumas empresas aqui do Ceará, as pessoas olhavam para mim, as pessoas não entendiam nem o que era consultoria, na realidade. As pessoas achavam que era treinamento, né? Eu me encontrava com alguém e dizia assim, e aí, como é que estão os treinamentos? Ninguém falava em treinamento, não. A gente teve que educar o mercado. Então, a Gomes Matos educou muito o mercado com relação à consultoria, né? A esse processo, e eu tomei a decisão de me dedicar àquilo que eu amo, que é ser consultor. Então, por exemplo, a minha missão de vida, minha missão significativa, é justamente trabalhar para que as empresas sejam longevas, as empresas sejam competitivas, porque diz assim, se você ganhasse $1 milhão, né, o que é que você faria? Eu faria o que eu faço. Eu seria consultor, porque eu jamais imaginaria fazer outra coisa além do que eu faço hoje. Eu amo ser consultor, há 30 anos sou apaixonado por ser consultor e tá assim, é a minha vida ser consultor. É muito bonito ver o brilho nos seus olhos quando você fala que ama ser consultor, né? Mas o que é que faz você ter esse amor tão grande por ser consultor? É ver o resultado do trabalho do nosso cliente. O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então, assim, quando a gente, várias e várias empresas que a gente faz o trabalho, a gente tem como uma visão de empresa ser um marco na vida das pessoas, se assim Deus quiser. Então, a gente... E até o Pão de Açúcar, por exemplo. Então, a primeira empresa, as pessoas diziam, existe um Pão de Açúcar antes da Gomes de Matos e um Pão de Açúcar depois da Gomes de Matos, né? Então, vários e vários dos nossos clientes têm esse depoimento. A minha empresa era uma antes e dentro dessa empresa. Então, vou falar aqui o nome, que é um exemplo positivo. A Nilemar é distribuidora, né, do nosso amigo Bruno, que está na nossa comunidade da Nova Gestão. O pai dele fez uma placa, e tem uma placa lá na empresa dele dizendo da importância da Gomes de Matos para a Nilemar ser a empresa líder de mercado que é hoje. Então isso é muito gratificante, isso é o que brilha meu olho. Certeza, certeza. É interessante, nós fazemos parte dessa comunidade de Nova Gestão, e no almoço lá do Nilo Maia, que ele foi um dos... Conversando lá no almoço, ele falou exatamente isso, né? Que a Gomes de Matos mudou a realidade da empresa, né? Profissionalizou as empresas, né? Profissionalizou, no caso, a empresa deles. E a consultoria, como eu falei no início, né? Tem uma frase que você fala, né? Que está, inclusive, em alguns trechos também, que as empresas elas foram feitas para mudar, né? Não só para durar. Né? Mas para as empresas, tanto durar quanto mudar, ela precisa de um apoio, né? E onde é que a consultoria, como é que o empresário, o empreendedor que está nos assistindo agora, ele pode pensar assim, chegar à conclusão, olha, eu preciso de uma consultoria. Quando é que vai acender aquele alerta que ele precisa de consultoria? Legal, pergunta excelente, Constantino.
Robson, assim, ó, antigamente as pessoas diziam assim, eu busco consultoria quando eu estou com a dor, né? Quando eu estou com a dor grande, eu vou buscar uma consultoria para a consultoria me ajudar e tudo mais. Isso não é mais a grande realidade hoje. A grande realidade hoje das empresas que procuram a Gomes de Matos é justamente empresas que querem crescer, empresas que querem subir o seu patamar de gestão. Não porque estão quebrando ou porque estão com um problema muito grande, nada disso, né? 99% das empresas que nos procuram é porque querem crescer, querem ampliar a atuação de mercado, querem entrar num novo segmento, querem definir as suas estratégias, como você mesmo coloca no slogan da Constantino, que a estratégia é muito importante para o negócio. Então, hoje, as pessoas procuram a gente quando querem crescer. Porque a consultoria, tem alguns empreendedores e empresários que não entenderam isso ainda. A consultoria, ela traz método, ela traz tecnologia, porque ela vive muitas realidades. Então, por exemplo, hoje, nós da Gomes de Matos, nesse momento, nós estamos com 82 projetos ativos no Brasil, 82 no Brasil. E fora o que tem em Portugal, né? Fora o que tem em Portugal. Então, nós estamos com 82 projetos ativos. Então, são vários e vários segmentos. E a gente aprende também muito com as empresas clientes nossas. Então, essa informação que chega, essas melhores práticas que chegam, a gente tem condição de compartilhar isso com o nosso cliente e o aprendizado é muito mais rápido. Aquele pequeno empreendedor que está nos assistindo, que não tem condição, às vezes, ainda de contratar uma consultoria, participa de comunidade, tenha um mentor, né? Compre livros, participe de imersões, é fundamental, porque abre a cabeça, você tem insights, você vê experiência, você vê que suas dores que você tem no seu dia a dia como empresário são as mesmas que outros empresários também têm, que outros empreendedores têm. Então isso ajuda muito, muito o empreendedor a ter sucesso. E é interessante também que assim, os empreendedores, né, micro e pequenas empresas, lá na Constantino, nós temos clientes grandes, né? Clientes já realmente com faturamento acima de 1 milhão, mas o nosso foco é pequena e média empresa, né? A gente trabalha muito, e por mais quando eu falo de pequena e média empresa, muitas pessoas acham simples nacional e tal. Só que lá na Constantino, sempre eu digo, o melhor regime tributário hoje é o lucro real. Só que, infelizmente, a grande maioria das contabilidades, ela prefere o simples nacional porque dá menos trabalho. Sim. Né? Só que não tem nada de simples, mas dá menos trabalho. Só que lá a gente atua da maneira, como a gente colocou, de uma maneira estratégica, né? De fornecer para o cliente a possibilidade dele tomar uma decisão de crescer, de se desenvolver, e não simplesmente ficar naquela caixinha ali pequeno, né? E hoje o micro e pequeno empreendedor, ele tem uma dificuldade muito grande de ter um caixa equilibrado e muita dificuldade de saber quem contratar, né? A Gomes de Matos hoje ela é a maior do Norte e Nordeste, né? Já tem clientes, inclusive, fora do país, na Europa, né? Lá em Portugal, que vocês têm um cliente lá. E é do Norte e Nordeste, onde na roda de amigos que eu chego, sendo aqui no Ceará, Recife, Natal, São Paulo, a Gomes de Matos é conhecida, né? Aqui você dá esse crescimento e essa manutenção da Gomes de Matos. Aqui que você dá essa segurança que vocês transmitem, que desde o pequeno cliente que está ali, conhece a Gomes de Matos, até o mega cliente como o Pão de Açúcar conhece. Aprender todo dia. Você como empresário, você é o responsável pelo lucro do teu negócio. Sim. E se você não estiver disposto a aprender todo dia, a buscar aprender todo dia, e ter muita determinação, e tenacidade, perseverança no negócio, o teu negócio decai. Então, assim, a gente sempre busca fazer o diferente, fazer o novo, sempre ser uma empresa muito atualizada. A pequena empresa, para quem está nos assistindo, Robson, ela passa por 5 grandes fases, que eu digo. Primeira fase é aquela fase inicial, Sim. que você passou, que eu passei, e que quem está nos assistindo também deve já ter passado, ou alguns estão nessa fase, que é a luta inicial. Sim. É aquela luta onde a gente tem que trazer dinheiro para dentro da empresa, é aquela luta que a gente é responsável por tudo, né? Então, assim, aqueles 2, 3 primeiros anos ali da empresa, que a gente tem que provar que o negócio é viável. É o empresário, não? É o empresário, exatamente. Então, eu tenho que trazer aquilo ali para dentro da empresa. A segunda fase, que é a formação do time. Uhum. Eu nunca sonhei em ser um grande consultor. Eu sempre sonhei em ter a maior consultoria do estado do Ceará. Mas eu sabia que para eu ter a maior consultoria do estado do Ceará, eu precisava ser um grande consultor, eu precisava entender, né, de consultoria. Então, essa segunda fase, que é a formação do time.
Essa é a decisão mais importante que o empreendedor toma. Quais pessoas irão crescer junto com ele e que irão proporcionar isso. Então, por exemplo, você falou do Guilherme Pequeno. Guilherme Pequeno está há 23 anos na Gomes de Matos. A Gomes de Matos tem 29 anos. O Guilherme está há 23 anos na Gomes de Matos. Ele foi o primeiro, depois de Paula Fernando? Foi. Né? Primeiro, assim, que continuou e ficou até hoje, né? Mas aí veio o Paulo César, veio o Arthur, veio o Eduardo Hamilton, veio o Otávio, veio o Murilo, veio o André. Todos Gomes, todas pessoas que têm mais de 15 anos de casa. Então, assim, você formar pessoas, e assim, no nosso caso, que nós somos uma empresa de serviços profissionais, né? E que nós somos sócios, não é nem liderar funcionários, que é mais fácil. Sim. Porque quando você lidera funcionário, tem hierarquia. É top-down, né? E no nosso caso, não, são sócios. Então, você tem que liderar sócios. E sócios que são empreendedores e que buscam, então esse alinhamento de valores é muito importante. Então, essa segunda fase de escolher o time, formar o time, você tem que dedicar tempo a isso. Você tem que formar pessoas. Eu descobri uma coisa, Robson Constantino, e inclusive vai ser o foco do meu próximo livro, que a gente vai lançar esse ano, que é o Trajetória de Campeões, de Pequeno a Grande Empresário. Legal. Eu descobri que toda grande empresa já foi pequena um dia. Sim. A gente pode falar no Grupo Pão de Açúcar, na época do Dr. Abílio Diniz. Mas o Dr. Abílio começou na padariazinha, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, lá em São Paulo. Era uma pequena empresa, uma pequena padaria, que se transformou nesse grande grupo que liderou o varejo nacional. Então, assim, esse ponto é fundamental, o segundo ponto. O terceiro ponto é fundamental para a empresa que quer o crescimento, que é estruturar a empresa. É colocar as pessoas certas nos lugares certos. E também definir e mapear todos os processos. Definir todos os procedimentos operacionais padrão. Porque se, por exemplo, na Constantino Contabilidade, se você não treinar as pessoas que trabalham lá e não definir o processo, o procedimento operacional padrão, vão sempre estar fazendo errado. Sim. Então vai ter uma variação muito grande. O McDonald's é nosso cliente há muitos anos, há uns 15 anos o McDonald's é nosso cliente. Mas o procedimento operacional do padrão do McDonald's é porque ele consegue ter 1.000 e tantas, sei lá quantas mil lojas ele tem hoje já no mundo, eu não tenho esse dado atualizado, mas que consegue ter milhares e milhares de lojas no mundo com o mesmo padrão. Se você chegar em algum lugar que você olhar para o fast food daquele aeroporto e você não conhecer, né? Às vezes eu chego para minha esposa, olho assim no aeroporto, conheço os outros, eu digo, vamos na segurança? Vamos. E no McDonald's, porque a gente sabe que o McDonald's é o mesmo padrão, né? Então, assim, esse ponto também é fundamental. Primeiro ponto, a luta inicial, aquela sobrevivência inicial. Segundo ponto, formar um time. Terceiro, estruturar a empresa através de pessoas e processos. Sim. O quarto ponto é crescer. Eu tenho que crescer, toda empresa tem que crescer, porque quanto mais a gente cresce como empreendedor, mais oportunidades surgem. Sim. Aumenta nosso networking, aumenta nossos relacionamentos, que é um dos capitais importantes que o empreendedor tem que ter. É o capital da relação. E a quinta fase é consolidar o negócio. E o consolidar significa se reinventar a todo tempo. Eu já mentorei muitas startups, empresas pequenas, e às vezes ele diz assim, Eduardo, depois dessa luta inicial de 2, 3 anos, que é difícil pra caramba, e depois como é? Eu digo, nos 2, 3 anos é muito difícil, mas depois você se acostuma. Não fica mais fácil, né? Depois se acostuma, porque sempre é um desafio pra gente, principalmente empreender no Brasil, né? Sim, sim. Então sempre é um desafio pra gente, porque as regras mudam muito, né? As leis mudam muito, você como contador sabe muito mais disso do que eu, né? Mas é um desafio constante da gente manter o negócio aberto. Então eu tenho que sempre estar reinventando a empresa, é uma refundação. Sim. Quantas refundações desses 30 anos que a gente vai completar ano que vem na Gomes de Matos, nós já refundamos o negócio, já reinventamos o negócio. É interessante que você falou desses 5 pontos aí, e aí tem alguns desses pontos que eu jogo um pouco mais crítico. Por exemplo, o quarto ponto, né, que é a hora de crescer. Eu tenho um cliente que ele nos contratou, a gente fez uma consultoria lá para crescimento, uma organização de processos de crescimento. Ele nos contratou, nós fomos lá, fizemos uma consultoria, pegamos a empresa dele com faturamento X e entregamos, ele encerrou a consultoria por um motivo que a equipe não estava aceitando a cobrança e tal, e aquele negócio que eu lembro muito quando eu fiz a escola de consultores, inclusive, pessoal, é um dos produtos aqui, fazendo uma propaganda gratuita, tá? Obrigado. É um dos produtos da Gomes de Matos, do GM Group,
que vocês devem procurar fazer. Não só para se tornar consultores, para tudo, porque eu fiz a escola de consultores com o objetivo também de me especializar e ter mais esse serviço lá no ecossistema de soluções para consultoria clínica de consultoria. Mas a escola de consultores ele prepara tanto para ser consultor quanto para o seu dia a dia enquanto empresário. E lá na escola de consultores, acho que foi até o Gomes, no módulo que ele falava, ele só tem cliente que quando o cliente ele não compra a ideia, não adianta você insistir, né? Mas voltando aqui para a gente não perder o fio da meada. E aí, nós conseguimos dar um up de crescimento considerável. Pegamos um faturamento, números fictícios aqui, de 200 mil, e quando foi encerrada a consultoria, entregamos com 470 mil de faturamento. Legal. Essa é uma coisa que mudou. Nós mudamos algumas situações de incentivo a funcionário, de benefício, de cobrança e acompanhamento, né? Uhum. Mas aí chegou no ponto que esse cliente ele não estava preparado para crescer. E é onde eu quero perguntar, pensando no quarto ponto que você falou, que é a hora de crescer, quando é que esse pequeno e esse médio empresário, ele vai identificar que realmente é o momento dele crescer? Porque crescer dá medo, né? Dá medo. Crescer, Sai da zona de conforto. sai da zona de conforto, você vai crescer, os problemas vão ser maiores do que são. E quando é que ele pode identificar que é o momento de crescer ou se é melhor ele ficar verdade. estagnado? Isso que você tocou é muito importante. Isso depende muito da mentalidade, que a gente chama mindset do empreendedor. O mindset do empreendedor é a coisa mais importante. O empreendedor, a primeira coisa que ele tem que investir é nele mesmo. O primeiro pilar da empresa, para a empresa ter sucesso, é ele mesmo. E isso, às vezes, o empreendedor não percebe isso, não trabalha isso. Ele não proporciona, por exemplo, se autoconhecer. Então, assim, dentro da nossa carreira, a gente vê pequenos empresários que, por exemplo, ainda tem as contas misturadas com a empresa. Esse é o mais comum. Isso não existe. Não existe. São duas pessoas diferentes. A pessoa física e a pessoa jurídica são pessoas diferentes. Então a gente encontra muito empreendedor ainda que não entendeu o seu papel. Eu digo que tem uma frase que eu gosto muito, Constantino, diz o seguinte: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não tem. Não tem. Para eu ter um CNPJ forte, eu tenho que ser um CPF forte. Não existe como CPF fraco. E aí o empreendedor tem que se preparar muito para isso. Ele tem que estudar continuamente. Uhum. Ele não pode parar de estudar. Mas ele não gosta, porque às vezes ele diz, não, participar de curso é teoria. Não é teoria. A teoria foi feita em cima de uma prática. Toda a teoria foi feita em cima de uma prática. Então, esse momento de tomar a decisão de crescer, é muito engraçado isso. Eu estava no sul do país e fui comer uma pizza lá numa pizzaria. E a pizza, cara, a pizza mais gostosa que eu já comi nos últimos anos da minha vida. E eu fiquei impressionado. Eu cheguei eu notei que ela era a dona, que estava no balcão, e aí eu disse assim, a senhora é a proprietária aqui da pizzaria? Ela disse, sim, senhor, eu e meu esposo. Eu disse, olha, eu queria parabenizar, porque essa pizza é maravilhosa. Fazia tempo que eu não comia uma pizza igual a essa. Putz, é fantástica. Eu sou meu esposo tá aí? Tá. E aí ele chamou, a pizzaiolo, estava fazendo as pizzas lá dentro, chamou, aí eu me identifiquei, olha, eu sou consultor empresarial lá no Nordeste, tenho tal, não sei o quê, falei um pouco do que nós fazíamos e tal. E eu achei a sua pizza fantástica. Você nunca pensou em a gente franquear esse negócio, não? Já pensou no negócio para ele? Já pensou no negócio para ele. Eu não quero de jeito nenhum, não. Olha, aqui dá para manter minha família, alimentar meus filhos, ter minha casa, ter minha qualidade de vida, eu quero não. Dá muito trabalho. Eu disse, não, mas como é que a gente pode fazer isso? Não, se você quiser, eu vou à Fortaleza, passo um mês lá, eu ensino tudo, todas as massas, molho e tudo, e você monta a pizzaria para você. Olha aí. Não, mas não é o meu negócio é ajudar os outros a franquear, crescer e tudo mais. Mas ele não quis, né? E fica assim, depois refletindo e conversando com a minha sócia, com a Fernanda, né? Por que será que leva uma pessoa? Será medo de crescer, né? Será sair da zona de conforto? Então, gente, você que está assistindo a gente aqui, não tenha medo de crescer. O crescimento é importante para a empresa, porque a empresa que não cresce, ela perde relevância. Então, você tem que crescer, porque o crescimento dá oportunidade às pessoas que estão dentro do negócio também. Porque as pessoas, quando veem que você não vai crescer, por exemplo, você começa como vendedor de uma loja. A lojinha ali, a lojinha pequena. Você vai ser sempre vendedor. Mas se aquela loja cresce, abre novas lojas, opa, já dá para ser um gerente, daqui a pouco eu posso ser um gerente operacional, posso ser um gerente financeiro.
e aí já cresce mais, já posso ser um diretor. Então é esse processo que tem que fazer. Sim. Foi isso que eu fiz na Gomes de Matos também, né? Então hoje nós somos mais de 50 sócios, né? Então isso proporciona que as pessoas tenham perspectiva de crescimento também dentro do teu negócio. Sem Se dúvida. você ficar pequeno e você não delegar e não descentralizar as atividades em cima de você, você vai ficar condenado a ser pequeno. É. E é interessante isso, que assim, tem uma frase também que eu ouço bastante, eu li um livro, não estou recordado, que fala que as empresas que não estão crescendo, elas estão morrendo, né? E lógico, vai ter casos de empresas pequenas, familiares principalmente, que estão com aquele tamanho e vão passar o resto da vida com aquele tamanho, não vão crescer como esse cidadão lá da pizzaria. Mas normalmente uma empresa que ela não está crescendo, ela está morrendo porque vem a concorrência e ele consome, né? Nós temos Exatamente. exemplos de mega empresas que fecharam, porque elas não se modernizaram, né? Não se atualizaram. E acho que toda empresa ela tem que pensar em crescimento, para você não ser sempre aquela mesma coisa, né? Com Sempre certeza. está desenvolvendo. Mas aí quando fala também em manter pessoal, né? Manter equipe, nesse seu novo livro, ele fala muito sobre essa questão de trabalho, né? Trabalho, futuro e escolhas, né? Qual a dica você daria para o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, para ele conseguir manter a equipe? Lógico, primeiro você já falou que é pensar em sempre crescer. Pensar grande, Pensar grande, que dá o mesmo trabalho de pensar pequeno, né? leva o mesmo tempo. E leva o mesmo tempo. Mas para eu conseguir manter uma boa equipe, né? Tem uma frase também que fala muito, contrate devagar e demita rápido, né? Mas como é que eu consigo manter um time engajado, manter um time ali motivado, engajado e que eu consiga manter os talentos na empresa? Legal. O que a gente abordou nesse segundo livro da Nova Gestão, que é Trabalho, Futuro e Escolhas, Robson, é justamente isso. Então, nós estamos tendo uma disrupção tecnológica no mundo, né? Nunca a tecnologia teve tanto impacto nas nossas vidas, nunca, nunca. Imagina se nós estaríamos fazendo um podcast há 10 anos atrás. Sem dúvida. Existe isso. E milhares de pessoas assistindo, compartilhando experiência, não tinha isso no mundo, né? Então, assim, a gente está vivendo uma nova realidade, uma nova economia. E essa disrupção tecnológica também está promovendo uma disrupção humana. Essa disrupção humana que nós estamos vivendo, as pessoas não querem mais só trabalhar. Não. As pessoas querem um trabalho que as realize, um trabalho que brilhe os olhos, um trabalho que ela se sinta feliz, que ela tenha segurança psicológica. Então, hoje nós sabemos que no mercado nós temos uma guerra de talentos. Sim. Então, nós temos uma escassez muito grande de talentos. Por outro lado, nós temos o avanço da tecnologia, como, por exemplo, a inteligência artificial e outras tantas tecnologias que estão vindo. Sim. E isso ameaça milhões e milhões de pessoas no mundo. A gente coloca um dado do Fórum Econômico Mundial que em torno de 400 milhões de pessoas no mundo terão que mudar seus empregos nos próximos 6 anos. 6 anos, gente. 6 anos, até 2030. Já. É muito rápido. É rapidíssimo. Muito rápido. Estamos no meio do ano já. Muito rápido. Então, assim, se as pessoas não se prepararem para isso, e aí não só as pessoas que são empregadas, são funcionários, mas também os empreendedores não se prepararem para essa nova realidade, eles desaparecerão como empregados ou como empresas, como empreendedores, como empresários. Sim. Então a gente tem que entender que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de disrupção. É um momento que as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida, né? Então, assim, eu estou escrevendo esse novo livro e a gente estava trabalhando a questão do mundo VUCA, né, que eu chamo de VICAI, volátil, incerto, complexo, ambíguo e inédito. Aí depois nós temos o mundo Banner, aí a gente já tem o mundo RIT, aí já tem o mundo Tuna. Então, todo tempo está se criando coisas novas e diferentes. Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, mas já tem a 5ª Revolução Industrial, né, que nós estamos já vivendo. E o pior é que nós temos empresas que ainda estão na 1ª Revolução Industrial. Na 1ª, na 2ª, na 3ª, na 4ª e na 5ª, vivendo concomitantemente. Então, as empresas que estão lá atrás, essas têm a tendência de desaparecer muito maior. Fácil. Então, para eu reter pessoas, eu tenho que engajar pessoas. E a gente coloca no livro, no Trabalho, Futuro e Escolhas, a gente coloca vários estudos de empresas, o que elas fizeram para reter as pessoas. E um dos pontos mais importantes é a segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É eu ser mesmo dentro da empresa. Eu não usar máscaras, eu não precisar... Sabe aquelas vezes a pessoa diz assim, fulano é tão animado e na empresa é tão sério. É a mesma pessoa, não é isso mais.
É a pessoa ser a mesma pessoa em todos os ambientes que ele vive, da família, no trabalho, com os amigos. Ser a mesma pessoa. Então, ser seguro psicologicamente para eu ser eu mesmo. Sim. Para eu demonstrar minhas emoções, para eu demonstrar o que eu sou no dia a dia. Então, isso é muito importante. Agora, um ponto que os empreendedores não atentam e que é importantíssimo, que é lá na segunda fase, quando forma o time, é a seleção. É. Então, o pessoal não dedica tempo à seleção, não entrevista correto, não sabe fazer entrevista, não faz os testes corretos, não identifica os valores das pessoas. Ou seja, se você quer investir, ter um time, invista na seleção. Quanto mais você investir na seleção, maior a probabilidade daquelas pessoas permanecerem no teu time. Seleção errada é péssimo e sai muito caro para as empresas. Verdade. E é interessante falando sobre essa questão do mundo que nós vivemos hoje, na mudança rápida, né, que estamos vivendo. Ontem estávamos no almoço, eu e outros colegas contadores, nós estamos montando uma associação de contadores lá na região onde fica a sede da Constantino, lá no Maracanaú. E nós estávamos no almoço ontem falando justamente sobre isso. Hoje, tivemos inclusive um evento na Gomes de Matos recentemente falando sobre gestão, né? Foi um evento sobre gestão de RH, que falou também sobre essa questão de segurança psicológica, né? Exato. E alguns colegas estavam falando que proíbem o uso de celular durante o expediente, mandam guardar o celular na gaveta, ali, porque se não consegue acompanhar o resultado com a pessoa trabalhando no home office. E lá na Constantino a gente tem muito isso, eu principalmente, de deixar livre. Eu cobro o resultado, tudo, mas eu deixo livre, pode usar celular, pode ouvir música. Lá na conversa até uma colega falou que acha um absurdo eles quererem um fone de ouvido para ouvir música. Eu disse, lá no escritório eu deixo. Eu tinha um sistema de som, tirei, deixo cada um colocar o seu fone de ouvido e ouvir. E ele produz mais. Produz mais, assim. Hoje eu comentei exatamente sobre o evento que nós participamos lá na Gomes de Matos, né? Que a geração de hoje, ela não quer mais se sentir presa, né? Evidentemente que nem todas as empresas vão ser um Google da vida, né? Tá lá o cara trabalhando de bermuda, havaiana e tal, de chinelo. E que não é todas as partes do Google, o pessoal coloca isso, mas é mito. É aquilo que aparece nos filmes. Nos filmes, Mas então, assim, nem todo mundo vai ser uma dessas empresas, essas megas startups e megas empresas de tecnologia, onde o cara vai trabalhar à vontade e tudo. Porém, eu acho que nós devemos dar um ambiente de liberdade, mas não confundir a liberdade com livre total de não cobrar resultado, né? Eu vejo muito lá na sua empresa, você tem mais de 50 sócios, e juntando tudo, o time deve dar mais de 80 pessoas, né, lá? Por aí, umas 70 e poucas. E gerir esse pessoal nessa atual geração, hoje, tem que deixar livre. E eu até fiz essa pergunta lá no evento para o Gomes, como é que eu consigo, Eduardo, enquanto empresa, eu sou uma empresa de contabilidade, eu preciso de uma concentração do meu funcionário, do meu colaborador gigantesca, porque uma vírgula que ele errar, um lançamento errado, ou uma análise mal feita pode prejudicar a empresa. Outras empresas de tecnologia, o cara está lá programando, ele não pode tirar atenção, porque uma linha que ele escreve errado vai embora um trabalho de meses ou anos, né? Como é que eu consigo dar essa liberdade, tratar o funcionário com a liberdade, de uma forma que lhe dê a segurança psicológica, e ao mesmo tempo eu ainda cobrar dele o resultado? Legal. Bem facinho, né, velho? Existe uma grande diferença entre ser empreendedor e ser funcionário. Sim. Muito grande. Porque o empreendedor é aquele cara que tem liberdade para errar. Ele tem liberdade para usar, para testar, para errar, para aprender e por aí vai. O funcionário, como já diz o nome, o próprio nome diz, é para fazer a empresa funcionar. É para fazer a empresa funcionar, né? Então, o erro não faz parte, ninguém contrata ninguém para errar, a não ser uma área de inovação, né? Mas assim, todos os procedimentos operacionais padrão, seja numa empresa de alimentação, seja no hospital, seja numa contabilidade, o processo tem que ser correto. Ele tem que funcionar, ele tem que gerar aquele resultado esperado, que é que vai atender a necessidade do cliente, que é que vai atender a dor do cliente. Então, existem alguns mitos com relação a isso. Eu tenho que dar liberdade total para... Só que liberdade total não é desordem. O resultado existe, o processo existe. E o processo tem que ser cobrado, o processo, para que a coisa efetivamente tenha um padrão, para que gere aquele resultado efetivo. Então, como eu faço isso com as pessoas? Trazendo as pessoas para a cultura da empresa. Então, cada vez mais que eu reforço a cultura do negócio, que eu reforço qual é o nosso propósito, quais são os nossos valores,
Por que que nós estamos aqui? Por que que nós estamos aqui, né? Na realidade, por que que nós estamos aqui? Então, tem um propósito a empresa. E esse propósito, por exemplo, se a gente pegar uma empresa de fast food, é alimentar as pessoas, é proporcionar experiências felizes. Quantas vezes eu chego num restaurante, num fast food, e tá lá o pessoal comemorando aniversário? Já pensou se o cara lá da cozinha acha que pode errar, e aí é um sanduíche, tudinho, o sanduíche sair com gosto ruim? Ele esquece de botar o queijo, esquece de botar a carne, pô, seria uma bagunça. Total. Então, não tem como. Então, assim, a gente tem que identificar. Eu sei que em alguns trabalhos mais sistemáticos, né, as pessoas, vamos dizer assim, têm um menor nível de engajamento, têm uma rotatividade maior, mas a gente tem que trabalhar com isso. Então, só para você ter uma ideia, Agostinho, no McDonald's, como é primeiro emprego, tem um nível de rotatividade muito grande. O turnover dele lá é altíssimo. O turnover é alto. Mas nem por isso o padrão cai. Por quê? Porque existe um treinamento muito forte. É aquilo que eu falei, toda grande empresa é uma grande escola. Então a gente tem que saber, e também não adianta ficar chorando. Porque empresário, empreendedor que fica chorando, porque meu negócio, meu segmento, não sei o quê, blá blá blá. Cara, você está condenando seu negócio a ser pequeno. A realidade é essa, enfrente a realidade, vá para cima, forme gente, treine, possibilite avaliação de desempenho da equipe, dê feedback, conversa franca, identifique quais são os sonhos. Então, por exemplo, a nossa empresa, a gente identifica assim, olha, qual é o teu custo de vida hoje e quanto tu gostaria de estar ganhando em dezembro? Tanto. E daqui a 5 anos, quanto tu gostaria de estar ganhando? Porque isso vai dizer para mim o plano de desenvolvimento que eu vou fazer para aquela pessoa. Sim. Então, por exemplo, se ele ganha hoje 5 mil reais e quer ganhar 10 mil daqui a 5 anos, quer dobrar a remuneração dele, eu vou dizer assim, pô, esse cara quer crescer, vamos conversar juntos, né? Vamos olhar aqui, o que é que eu posso fazer para você crescer, onde é que você vê perspectiva de crescimento da empresa. E aí, quando ele está engajado no crescimento dele, porque antes de qualquer funcionário trabalhar para a gente, ele trabalha para ele mesmo. Sim, sim. Ele trabalha para ele mesmo, ele trabalha para sustentar a vida dele, para sustentar a família dele, para realizar seus desejos pessoais. Então a gente tem que ter esse link muito forte entre o que nós queremos como empresa das pessoas e o que as pessoas querem da empresa. Sim. É o que eu chamo de um programa Quero-Quero. Uhum. O que você quer? O que é que eu quero? Então vamos alinhar os queros aqui, o quero-quero. Vamos alinhar aqui para que a gente possa ter sucesso juntos. Do mesmo jeito que a gente busca o sucesso do cliente, a gente também tem que buscar o sucesso das pessoas que trabalham para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Muito, muito legal isso que você falou, que alinhar as expectativas, né? Onde a pessoa quer chegar, se eu, enquanto empresa, eu consigo dar aquilo que a pessoa quer chegar, se eu consigo ter oportunidade de crescimento para aquela pessoa, e não achar que dá liberdade total, sem cobrança de resultado, vai fazer com que a empresa cresça, né? Mas só os paradigmas, desculpa, Robson, mas só os paradigmas. Tem um amigo meu que é empresário, disse assim, cara, tu incentiva o pessoal a querer ganhar mais, aumentar o salário. E digo, não é isso. Todo mundo entende a metodologia, porque a gente explica a metodologia. Quando eu incentivo a ele a me dizer quanto é que ele quer ganhar daqui a 5 anos, é para a gente desenvolver ele e realizar o sonho dele, porque todo mundo tem sonhos. E aí você já alinha a expectativa, né? Esse cara quer chegar, dobrar o salário dele. E eu acredito que lá na Gomes de Moto você dá as ferramentas de como ele chegar a fazer isso, né? É isso aí. E ele já sabe que a empresa ela pode ofertar, pode oferecer essa questão de crescimento, de desenvolvimento. Acontece que muitas empresas nem têm isso definido, né? E aí nós já falamos aqui algumas vezes sobre cultura organizacional, sobre a cultura da empresa, né? A gente pulou um pouquinho fala sobre pessoas, mas voltando para a cultura, que eu acho que é um dos pontos que as empresas, seja ela pequena, grande ou média, qualquer que seja o segmento, até brincando uma vez com um colega, falando, rapaz, mas funerária ela não vai ter qual vai ser a cultura da funerária? Nós temos. Aí assim, eu falei para eles, cara, para mim, no meu ver, a cultura, inclusive é um colega que a consultou lá em Natal, eu disse, a meu ver, a cultura de uma funerária é oferecer um momento mais tranquilo, mais próximo, nesse momento muito difícil que as pessoas estão vivendo. Exatamente. Mas o segmento, ela precisa definir a cultura. Lógico que não é algo que a gente consiga explicar aqui numa conversa, num podcast, mas eu gostaria que você desse algumas dicas de como é que a empresa ela pode desenvolver a sua cultura, como é que ela pode identificar, não, peraí, eu vou aqui desenvolver minha cultura, como é que ela pode iniciar isso? Exatamente. Só falando em funerário, nós temos uma grande rede de funerários e cemitérios que são nossos clientes, e é justamente o que você colocou. Aquele momento extremamente difícil para a família,
a gente dá todo o apoio psicológico, apoio logístico, para que aquele momento seja um momento de despedida, seja um momento de saudade, que as pessoas vão lembrar da melhor Sim, forma, sim. e não um momento trágico, que realmente é muito difícil para as famílias. É, A cultura organizacional, as pessoas não falavam sobre isso há alguns anos, é. né? Era uma coisa etérea, era uma coisa assim, inatingível, intangível, então não se falava. E aí começou a falar sobre isso, de que, vamos dizer, a cultura, o Drucker dizia, né, uma frase atribuída a ele, que dizia que a cultura como a estratégia no café da manhã, mas é verdade, porque se a gente não tiver a cultura certa dentro da nossa organização, a coisa não funciona como deveria. E toda empresa tem cultura. Sim. Esteja explícita ou não, esteja nas paredes, nos manuais ou não, toda empresa tem uma cultura. Se o empreendedor não definir a cultura da empresa dele, não se preocupe, as pessoas definirão. E às vezes, a cultura que as pessoas definirão não é a cultura que você quer. Então você tem que fazer esse trabalho de definir qual é o propósito, para que a gente existe. A gente existe para quê? Qual é o nosso significado da nossa empresa? Por que a gente existe? Para ganhar dinheiro. Não, não é para ganhar dinheiro. Tirando o dinheiro, para que nós existimos? Né? Quais são os valores? Quais são os comportamentos que nós aceitamos, que nós queremos, que nós vivenciamos? Então, a nossa empresa tem um valor, tem alguns valores desde 1995. Nós começamos com 5 valores, esses permanecem, ao longo desses 30 anos foram acrescidos mais 5. Né? Mas o primeiro valor, honramos os 12 bênçãos de Deus. Nós somos uma empresa cristã. Uhum. Então a gente diz logo para as pessoas, ó, se você é ateu, se você é budista, qualquer religião, nós respeitamos isso. Mas aqui você não vai achar legal, porque aqui nós temos os padres, nós temos os pastores, nós temos as nossas orações, nós temos os nossos louvores, nós temos os nossos momentos religiosos, e você vai ficar um peixe fora d'água. Sim. Então, talvez não seja legal você vir trabalhar conosco, né? Então, nós somos uma empresa cristã. Por exemplo, o segundo, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Se o cliente não tiver sucesso, nós não temos sucesso, é fato. É. Então, nós temos que lutar ao máximo pelo sucesso do cliente, fazer tudo como se nós fôssemos o dono da empresa dele. Terceiro, pontualidade, sinceridade e honestidade. Todo mundo tem que ser pontual, a honestidade e a sinceridade, falar as coisas com sinceridade. Isso não só internamente, mas em todos os nossos relacionamentos internos e externos. Então são valores que vão permeando o comportamento das pessoas, que servem para dar feedback para as pessoas, que servem para treinar as pessoas, servem para reconhecer as pessoas e às vezes servem para demitir as pessoas. Sim. Então, uma vez um grande consultor, vindo de uma grande praça, de uma grande empresa, professor universitário, mas que ele não tratava bem as pessoas. Uhum. Ele não tratava com cordialidade e respeito, que é outro valor nosso. E quando eu não trato com cordialidade e respeito a alguém, não dá para ficar na nossa empresa. Ele pode ser o bambambam, a nível de Brasil. Sim. Mas se não tratou bem os estagiários, não tratou bem a secretária e tudo mais, ou outro consultor, sai da empresa, porque os valores são a coisa mais importante. Muito empreendedor não faz esse trabalho, então faça esse trabalho, que ele é muito, muito importante. E você não vai levar mais do que 4 horas para definir isso. E olha quantas horas tem um mês, né? Inúmeras e inúmeras horas. E o empreendedor, o empresário em geral, ele precisa parar um pouco da operação e pensar a empresa dele fora daquela operação. Porque eu noto que muitos empreendedores, acho que a grande maioria, se você diz, rapaz, eu já convidei alguns colegas, clientes e colegas, amigos, para passar 2 dias fazendo uma imersão, né? Eu estou só fazendo propaganda aqui das coisas do jeito, mas não estou ganhando jabá não, viu, pessoal? Porque realmente é bom. Vai ter, inclusive, agora, né? Próxima turma, acho que é dia 25, né? Da nova gestão, né? 23, 24 e 25 agora de maio. Pronto. Quando eu fiz eram 2 dias, agora são 3 dias. Aí vai fazer de novo. Mas a primeira resposta que eu ouço quando eu convido para fazer alguma imersão desse tipo é: eu vou passar 3 dias longe da minha empresa. Tem um tempo não, rapaz. Como é que vai funcionar meu negócio? Engraçado que a resposta não é nem é caro. Não, é essa. Eu não tenho tempo. Não tenho e como é que a minha empresa vai funcionar sem eu estar presente aqui, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente coloca, e esse é um erro que muito empreendedor tem, porque normalmente o empreendedor é um técnico. Sim. E então o que ele faz? Ele se torna empregado da empresa dele. Sim, sim. Né? Ao invés dele criar um negócio que gere renda, que gere lucro para ele como empresário, eu digo sempre assim, o empresário tem que ficar inútil para o seu negócio. Como assim, Eduardo? Inútil? É inútil.
Então, por exemplo, hoje, no GM Group, eu posso sair da empresa e a empresa continua, né? E não tem problema nenhum. E às vezes acontece isso mesmo. Por exemplo, eu estava comentando com os meninos em fevereiro desse ano, eu passei 2 dias na empresa em fevereiro. Em 2 dias eu passei na empresa. Passei quase 12 dias em São Paulo fazendo uma imersão lá. Voltei, depois tirei férias, aí passei 2 dias na empresa. Eu disse, ó, e a empresa funcionou, e bateu o recorde, e bateu as metas. E por quê? Porque você forma gente. Então, o empreendedor que não forma pessoas, que é aquele segundo passo, não estrutura a empresa, ele fica condenado a ser funcionário da empresa dele. Sem dúvida. E aí condena a empresa dele a ser pequena. É uma escolha, né? É uma escolha. Não tem certo ou errado, é uma escolha, né? Eu acho que é errado essa escolha, se não fosse escolha. Aquele ditado que diz, o olho do dono é que engorda o gado. Eu acho que isso está ultrapassado para a realidade de hoje, né? Eu gosto desses ditados que a gente sempre faz uma melhoria no ditado, sabe? Esse ditado é assim, o olho do dono é que engorda o gado, né? Mas aí, complemento, vírgula, mas não faz ele crescer. Até engorda. É verdade. Mas não faz o gado crescer, não. Vai vender, não vai fazer nada. Então você tem que ter tempo para a estratégia do negócio, para pensar teu negócio. E assim, você tem que dividir. Quanto tempo eu dedico para a rotina do meu negócio? Quanto tempo eu dedico para o meu capital intelectual, para eu crescer como empresário? Quanto tempo eu dedico para eu crescer nos meus relacionamentos? Sim. Quanto tempo eu dedico, às vezes, para o emocional e espiritual? Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Não posso só trabalhar, porque isso quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É verdade. Eu estava assistindo uma live hoje de manhã cedo, do Joel J, né? Ele faz uns lives bem cedo. E aí eu estava assistindo lá e ele falou justamente sobre isso. Você tem que ter tempo para cada coisa, que são os 5 pilares que você tem que ter. E é o tempo para a família, o tempo para a sua empresa, tem que ter. Porque se a gente não tiver isso, pessoal, não adianta. Verdade. Não segue. Eduardo, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas antes de chegar exatamente no final, você falou uma palavra que a gente precisa falar sobre ela, que é estratégia, né? As empresas costumam crescer aleatoriamente, não montam estratégia de crescimento, aí acontece como o cliente que eu comentei, que cai de novo porque não consegue crescer. Em que momento, para o empreendedor, ele deve traçar a estratégia do seu negócio? Ótima pergunta. Durante ou depois de muito tempo? Antes de abrir o negócio. Essa estratégia é antes. A maioria dos empreendimentos quebra porque não tem planejamento. Às vezes eu vejo, por exemplo, isso é muito visível no varejo, né? Às vezes eu vejo assim, eu passo em frente a uma loja que a localização não tem nada a ver com aquele local. E eu digo, cara, é muita fé que esse negócio vai dar certo. Aí, então não teve planejamento nenhum, não teve estudo de mercado nenhum, não teve análise de ponto comercial nenhum. Então, o empreendedor ele tem que começar a planejar antes de abrir o negócio. Antes de abrir o negócio, quanto é que esse negócio vai gerar de receita? Qual vai ser o custo desse negócio? Qual vai ser a margem que eu vou praticar? Quem são os principais concorrentes? Quais são os produtos e serviços que eu irei vender? Né? Então, tem toda a estratégia. Como é que eu vou atrair clientes para o meu negócio? Como é que eu vou fazer a venda desses meus produtos e serviços? Como eu vou remunerar a minha equipe? Quem vai ser a minha equipe? Qual perfil tem? Tudo isso tem que estar preparado antes. Sim. Né? Que a gente prepara antes de abrir o negócio. Porque a maioria das empresas não faz isso, o empreendedor não faz isso, e aí quebra. A grande índice de mortalidade é por falta de planejamento. Durante é muito importante também. Porque o planejar é o que me diz, a estratégia é o que me diz para onde eu vou estar no ponto B. Se eu estou no ponto A e quero ir para o ponto B, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter um caminho. Qual é o caminho? Né? Porque a estratégia vem da área militar, né? Das guerras. Sim. Qual a estratégia que eu vou vencer esse oponente, esse outro exército? Então, eu tinha que ter uma estratégia correta para que eu pudesse vencer. E aí os filmes retratam muito bem isso, né? Principalmente os filmes de guerra. Eu gosto muito do filme O Patriota, Sim. que é sobre a guerra da independência americana contra os ingleses. Então você vê os ingleses extremamente armados, extremamente equipados, extremamente treinados e preparados e perderam para um exército mambembe, um exército que não tinha nem bala, mas perderam. Por quê? Porque a estratégia. Né? A estratégia correta vence. Então, tem que ter estratégia. Você que é empreendedor tem que ter estratégia, tem que definir estratégia, como é que o teu negócio vai vencer, em que lugar você vai jogar, qual lugar que eu vou jogar.
Por exemplo, você definiu o foco da Constantino Contabilidade. Nosso foco, nós temos grandes empresas, mas são médias e grandes empresas, pequenas empresas. Médias empresas. Pequenas e médias empresas. Então, esse é meu foco. Ali é onde o teu campo vai jogar, né? Porque a gente assessorou durante muito tempo, Robson, não sei se você sabe, o Fortaleza Esporte Clube, né? Sim. Da Série C. São os tricolores. Né? Da Série C a Libertadores. Então, por exemplo, a gente chegou no momento lá que a gente dizia assim, ó, jogador de Série B não joga a Série A. O cara é bom pra caramba na Série B, mas não tem perfil de Série A, porque o ritmo é diferente, o campo é outro, o jogo é outro. O campo é o mesmo, assim, fisicamente. Sim. O que eu estou falando aqui é metaforicamente. O campo é outro, é outra realidade, entendeu? Então a gente tem que ter consciência disso. Planeje para que o seu negócio não desapareça. E é importante, pessoal, lembrar o seguinte: se você está entre a maioria que não começou o seu planejamento, não traçou sua estratégia antes de abrir, faça imediatamente. Né? Nós temos aí bastante material para você ler sobre isso. Pode chamar a Constantino Contabilidade. Pode falar com o Eduardo, que ele tira algumas dúvidas. Faça os cursos também da GM Group, que vai lhe ajudar nisso. Mas faça a estratégia do seu negócio imediatamente, porque, com certeza, se você não traçar a estratégia, você está fadado a não crescer ou até mesmo sair do mercado, né? Se você não tiver a estratégia, você vai ser parte da estratégia de outros. De outra pessoa, é verdade. Legal, Eduardo, agradecer mais uma vez aqui a sua presença no nosso podcast. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, tá? E agradecer também os nossos patrocinadores, né, que nos ajudam a manter esse podcast no ar. Nós temos aqui alguns amigos que estão patrocinando, evidentemente a Constantino Contabilidade é uma das patrocinadoras. Legal. Cuecas Mancho também nos patrocina, tá? A do Nordeste Distribuidora, que distribui castanhas, cajuína. A Life Agropets, que também é uma empresa distribuidora de produtos para pet shop, né? E a Calel Clube, que é uma indústria de confecção que já vende aí para o país todo e até para fora, e a Pupé Brasil, que é uma das companhias também de produção de sandálias, tá? Agradecer mais uma vez a você pelo seu tempo, pelas dicas aqui fantásticas. Deixar esse momento aqui para você falar com o nosso público, dar algumas sugestões de produtos que a GM Group tem, né? Eu sou suspeito de falar porque eu acho que de todos os produtos da GM Group, todos. Inclusive vou estar agora no final de semana, sábado e domingo, estarei numa imersão com o Gomes, né, que a gente vai estar lá juntos, que vai ser uma formação de mentores, né? Estou com expectativa lá em cima, acredito que vai ser muito bom. A palavra é sua. Robson, obrigado a quem está nos assistindo, poder compartilhar um pouquinho da história, de todos esses métodos que a gente tem aprendido ao longo de todos esses anos e poder contribuir. Então, a Gomes de Matos hoje é um grupo, né, como você bem conhece, que é o GM Group, que é composto pela Gomes de Matos Consultoria, pela Rocket, que é uma empresa da área de educação, por exemplo, essa imersão de formação de mentores, que eu acho importantíssimo ser mentor e ter mentores que você vai participar. É um produto da Rocket, como a Nova Gestão, como a Escola de Consultores e outros produtos que nós temos. E também a Diesel também, que é a nossa agência de growth marketing. Quando o cara quer um crescimento acelerado através do marketing, ele contrata a Diesel. Então é um grande prazer poder contribuir. Estou sempre aqui às ordens para a gente bater esse papo gostoso. Legal, obrigado. O pessoal vai estar lá disponível no canal da Constantino Contabilidade, mais esse episódio, tá? Para você aproveitar e muitos outros conteúdos também. Eduardo, sua rede social? Eduardo? @Eduardo Gomes de Matos. Pronto, @Eduardo Gomes de Matos. Sigam lá, curtam, façam perguntas e responde, gente. Já fiz o teste, ele responde lá, tá bom? Pessoal, agradecer aqui nossos patrocinadores, né? A Constantino Contabilidade, a principal patrocinadora aqui do podcast O Seu Negócio. Agradecer também os nossos outros amigos que nos ajudam, nos patrocinam. Falar um pouco aqui da Cuecas Mancho, né? Que também é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, tá? Meu amigo Gildo, minha amiga Suelen. Agradecer também nossos amigos da do Nordeste Distribuidora, meu amigo Felipe, minha amiga Lucélia, que também são proprietários da Life Agropets, que é uma distribuidora de produtos pet aqui no nosso estado, tá? Agradecer o pessoal da Calel Clube, dona Josiane, seu Bismarck, obrigado aí pelo apoio, é uma indústria de confecção. E a Pupé Brasil, que é uma indústria de calçados, né? Ele fabrica sandálias, tá? Meu amigo Lúcio. Então, agradecer aqui os patrocinadores que nos ajudam a manter o nosso canal aqui no ar. Valeu, pessoal!